Boa noite, a paz do nosso amado Senhor, essa condução maravilhosa do Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação, possam estar conosco nesta noite para adentrarmos em mais uma porção maravilhosa acerca desse livro de Atos. Hoje, em particular, o capítulo 3, os versículos de 1 a 10. Eu gostaria de, inicialmente, sempre abrir como preâmbulo, né, a questão do livro de Atos. Os irmãos têm acompanhado, nós, anteriormente ao estudo do livro de Atos, nos debruçamos em cima do livro de João e vimos a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, a sua encarnação, o seu sacrifício, a sua entrega para que o plano de Deus pudesse ser restabelecido. E é importante dizer que, depois da desobediência que houve lá em Gênesis, o propósito eterno de Deus ficou suspenso. E ele só poderia realmente retomar com duas vindas. A primeira vinda, a vinda do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o encarnado, que esse cumpriria uma obra que só ele poderia cumprir. Ele sozinho percorreu a senda. Ele veio para trazer o homem de volta a Deus. Infelizmente, com a desobediência, houve uma separação entre nós e o Deus, o Criador de todas as coisas. E somente alguém santo, como o Filho de Deus encarnado, poderia restabelecer esse caminho. E ele veio e sofreu, e nós percorremos essa caminhada desse nosso amado Senhor, e chegamos ao fim em que ele, na cruz, morreu, e ali diz, tudo está consumado, a obra do Senhor de nos recolocar de volta foi feita, e aí foi aquela salvação que chamamos de salvação objetiva, porque o Espírito foi perdido quando da desobediência no jardim. E Jesus Cristo traz de novo esse Espírito dentro de nós. E agora, com a obra de Jesus Cristo terminada, consumada, nosso Senhor, antes ainda de partir, ele permanece com seus discípulos. Aí nós vimos aquela questão dos 40 dias em que o Senhor trabalha com os seus discípulos acerca das coisas do reino de Deus, orienta-os com relação à outra vinda, a vinda do Espírito Santo, e esses discípulos, de forma obediente, eles atentam para tudo aquilo que o Senhor deixou, e nós vimos, como estamos estudando agora, no livro de Atos, essa vinda, essa segunda vinda, a vinda do Espírito Santo, num trabalhar não mais individual como foi do Senhor, que só ele poderia percorrer a senda. Agora é um trabalhar conjunto de interação. Agora é o Espírito Santo, o Espírito de poder em nós, e também nós nos adequando a essa transformação, nos permitindo com que esse Espírito Santo possa ter proeminência em nossas vidas. E com essa interação entre nós e o Espírito Santo, possamos atingir a salvação subjetiva, ou seja, a salvação de nossas almas. A obra do Senhor nos trouxe a salvação de nosso espírito, e agora é necessário, através dessa interação do Espírito Santo conosco, que nossa alma seja realmente convertida, seja transformada. E aqui estamos, irmãos, nessa segunda vinda, né? A vinda do Espírito Santo, e nós já, no capítulo 1, aquele preparativo para que o Espírito Santo viesse, toda aquela orientação que o Senhor deixou, uma vida de oração, como vimos ali, aqueles 10 dias depois que o Senhor partiu, que não só os 12 discípulos, mas aqueles 120 que se congregavam, estavam realmente num espírito de espera, de aguardo, estavam num sentimento de estarem juntos, orando, perseverando, para que a obra que o próprio Senhor disse que ia acontecer, a obra de poder, pudesse acontecer. E nós vimos, quando estudamos no capítulo 2, o episódio da descida do Espírito Santo.
E esse episódio que nós vimos ali, quando iniciamos o capítulo 2, ele tem muito a ver com o que nós vamos ver hoje. A descida do Espírito Santo foi algo realmente extraordinário, algo miraculoso, algo espiritual. Mas precisamos ver que há uma interação, não adianta só essa obra que aconteceu ali, que aconteceu aqui, como nós vamos ver, com relação à cura do cego, do coxo, me perdoe. É preciso que haja uma interação, e nós vamos ver que há uma ligação entre o acontecimento ali de Atos capítulo 2, com relação àquele dom de línguas que ali aconteceu, porque todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, aqueles 120, e esse clima, né, atraiu muitos judeus que se encontravam em Jerusalém, aquela multidão, e que essa multidão presenciou aqueles acontecimentos, mas o fato em si dos acontecimentos não era ainda não era ainda capaz de fazer a conversão. E ali nós vemos na sequência que há a intervenção de Pedro, em que ele agora, mediante toda aquela preparação que o Espírito Santo fez para que aquela multidão de 3.000 pudesse ouvir a palavra, e agora Pedro, de forma com intrepidez, vai realmente lançar os fundamentos para que aqueles 3.000 se convertam, principalmente o fundamento do arrependimento. E nós vamos ver aqui, nessa sequência, no dia de hoje, dos versículos de 1 a 10, algo muito semelhante. Um acontecimento extraordinário, um milagre, uma cura em nome de Jesus Cristo. Aquele que muitos podem dizer, é o Nazareno, é o filho de um carpinteiro, é um homem que morreu. Mas se assim fosse, como essa cura poderia ter acontecido? Como um morto vai fazer com que alguém que é um coxo de nascença possa se erguer? Então, isso mostra esse poder miraculoso, como vimos no capítulo 2, a intervenção do Espírito Santo. E agora vemos o uso do nome de Jesus, o poder que esse nome tem. E isso é maravilhoso. A manifestação, como já foi dito, do propósito de Deus, de que Cristo seja tudo em todos, através da obra do próprio Filho, agora da obra do próprio Espírito Santo, vai mostrar que esse nome, que é o nome de Jesus, tem poder. E não é um homem apenas que é um nazareno, que viveu uma vida humana como qualquer outro, que morreu como qualquer outro morre. Não. Este homem é o Filho de Deus, é o encarnado de Deus, é o Cordeiro de Deus, cuja morte pôde realmente aplacar toda a ira de Deus com relação a nós. O caminho de separação foi retirado. E agora nós estamos diante do Senhor, sabendo que Ele, através do seu Espírito Santo, tem se manifestado. Então, meus irmãos, com essas palavras iniciais, eu introduzo, então, o estudo hoje acerca do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, queria que os irmãos abrissem lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer a leitura de todo o trecho, dos versículos de 1 a 10, fazer alguns comentários gerais e falar um pouco desse episódio, né? Que tem um significado muito importante e mostra realmente uma ligação com o que nós vimos lá em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Então, vamos proceder, então, à leitura do texto. E o texto, né, o título dele é A Cura de um Coxo, ou de um aleijado, né, de nascença, no caso aqui. Então, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, irmãos, inicialmente eu vou fazer algumas considerações gerais, alguns comentários acerca dessa passagem. Principalmente uma questão que nós até abordamos quando vimos lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Isso tem que ser algo que penetre profundamente nosso ser, nos faça realmente meditar, nos faça ter consciência de que esta igreja primitiva não é nada diferente da de hoje. O caminhar da vida da igreja foi firmado nesse alicerce e continua até hoje da mesma forma. Então, precisamos tomar esta leitura, estes acontecimentos, transferi-los para os nossos dias e questionarmos se estamos realmente tendo uma caminhada como foi essa igreja primitiva, diante de colunas, de fundamentos que foram ali alicerçados e que garantiram o acréscimo, como vimos, de 3.000 num episódio, que foi aquele episódio da descida do Espírito Santo, um acréscimo que, aliás, vamos trabalhar primeiro, um acréscimo primeiro dos 12 discípulos, depois daqueles 120, depois daqueles 3.000, aqui com mais 2.000, e assim por diante. Então, o versículo seria o que já foi até falado hoje, o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí vem para nós a primeira pergunta. Nós, como a Igreja de Cristo, como seu corpo, para os dias atuais, temos que nos perguntar: estamos perseverando com relação a estas bases aqui, a este alicerce que foi deixado? Nós estamos realmente perseverando na doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus tem provocado em nós essa reação. Nós temos ido à palavra de Deus, temos encontrado nela refúgio para os nossos dias, esperança para a obra do Espírito Santo, conforto com relação ao modelar que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. Então, esse versículo 42 de Atos 2 tem que realmente nos perseguir, porque isso não é uma caminhada própria apenas daqueles que iniciaram a caminhada da vida da igreja. Essa aqui é algo que incomoda, ou que é algo que impulsiona, melhor falando, os dias da vida da igreja. E nós hoje somos aqueles que escrevem esse livro de Atos dos Apóstolos. Então, precisamos perguntar: nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos? Nós estamos perseverando na comunhão? Nós temos realmente perseverado no partir do pão? Nós temos perseverado nas orações? E aí eu queria trazer em particular, nós temos uma reunião às quintas-feiras, meus irmãos. Isso é importante, não adianta apenas trazer esse conteúdo daquela época, precisamos trazer para os nossos dias. Nós temos uma reunião de oração às quintas-feiras. Precisamos ser incomodados, cada um de nós, membros desse corpo de Cristo,
aqueles que podem participar, precisamos nos questionar. Eu tenho participado da reunião, eu tenho dado minha contribuição de oração, porque, vejam, esses homens, nos primórdios ali do início, né, o berço da igreja, eles perseveraram na oração. E o resultado nós vamos ver, já vimos, aliás. Aquela conversão dos 120, dos 3.000 e de mais 2.000 hoje, e assim por diante. Porque o Senhor disse, né, que esse trabalho ia começar pelos judeus, pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso realmente aconteceu. E hoje tem que nos provocar uma reflexão. Nós continuamos do jeito que está aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, estamos perseverando, estamos colocando a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como um dos pilares nessa perseverança. Temos tido comunhão, temos partido o pão de forma adequada e temos realmente nos dedicado às orações. Aí eu concito aos irmãos, vamos valorizar a oração que, no grupo em que nos reunimos com os irmãos de Campinas, nos é oferecido o espaço nas quintas-feiras para orarmos, que os irmãos possam comparecer, possam trazer realmente suas petições, possam orar pelos propósitos do Senhor, porque é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. E aí temos que nos lembrar daquela questão lá de Neemias, né? Quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, cada um se colocou num ponto e trabalhou para que o muro fosse restabelecido. Então, não adianta, se somos um grupo de 20 ou 30 irmãos, 2 ou 3 apenas participarem. Todos precisam participar. E isso, eu não estou aqui colocando ninguém na parede, não. Só estou fazendo com que cada um medite diante do Espírito Santo com relação a essa participação, porque isso alegra o coração de Deus. E isso faz com que o propósito de Deus seja cumprido, como veremos nesse caso aqui. Então, eu gostaria de deixar esse comentário e, acerca desses versículos, fazer também alguns outros comentários. Podemos dizer que a igreja, naquela igreja primitiva, ela orava, porque seus líderes eram homens de oração. Então, como vimos, o caminhar começou com aqueles 12 apóstolos, propagou-se para 120, já eram 3.000, e com esse acontecimento vão subir para mais 2.000, vão ficar em 5.000. Mas por que isso? Porque a igreja orava e seus líderes, os apóstolos, estavam comprometidos, como o Senhor mesmo os ensinou. Eles eram homens de oração, porque o Senhor também, eles viram como exemplo, era um homem de oração. Outro comentário. A igreja experimentava as maravilhas divinas, porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. Essa cura, como vimos aqui, ela foi feita por conta do nome de Jesus. Pedro é apenas um instrumento para anunciar, para proclamar uma feita pelo poder do nós estamos hoje realmente com o devido discernimento que o poder do nome de Jesus é fabuloso, realiza obras maravilhosas ou não. Nós precisamos meditar sobre isso, meus irmãos. Outro comentário. A igreja primitiva abalou o mundo porque estava cheia do Espírito Santo. Esses homens, como vimos, eles, naquele acontecimento lá do capítulo 2, eles foram repletos do Espírito Santo. E aquela questão de estar repleto estamos dando proeminência ao Espírito Santo, o Espírito Santo habita ricamente em nosso ser, ou apenas é aquele como uma visita que está na nossa sala, que não adentra nos lugares mais íntimos nossos, que nada pode ali trabalhar em termos de transformação do nosso ser. É assim que o Espírito Santo habita em nosso ser e precisamos realmente meditar diante do Senhor. Porque se o Espírito Santo tiver essa proeminência, essa presidência sobre nossas vidas, ele não pode suscitar a obra transformadora que o Senhor quer fazer. E que nós possamos pensar sobre isso. Outro comentário. A igreja hoje, ela está procurando melhores métodos, como vemos aí em vários locais, procuram coisas novas, métodos modernos, isso e aquilo.
Porém, Deus está procurando homens melhores, homens de oração, homens comprometidos. Deus, meus irmãos, não vai ungir métodos. Deus vai ungir, sim, homens cheios do Espírito Santo, como no caso aqui, que já vimos lá no acontecimento lá do inicial do capítulo 2 de Atos, e também aqui no capítulo 3 do mesmo livro de Atos. Então, meus irmãos, essas considerações são importantes. E aqui, já adentrando em algumas coisas desse relato, né, do capítulo 3, de 1 a 10, fazendo, como eu já disse, uma comparação entre o que aconteceu lá em Atos 2, há algo extraordinário, uma cura em nome de Jesus, assim como lá em Atos 2, há aquela descida do Espírito Santo, mas todo esse poder que acontece, ele não é suficiente ainda para que aqueles corações sejam convertidos. Como vimos lá em Atos 2, diante daquela questão de que o Espírito Santo fez, porque aqueles 120 estavam cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, houve aqueles que criticaram, houve aqueles que duvidaram. Então, foi necessário ali que, como diz lá em Atos 2, 12, todos ficaram atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? E aí nós vamos ver que há necessidade de que agora a interação entre o Espírito e o homem, o Espírito Santo e o homem, aconteça. E aí Pedro vai fazer um discurso que vai levar aqueles homens ao arrependimento. Da mesma forma, aqui no capítulo 3, nós podemos observar que uma multidão viu a cura daquele coxo de nascença e ficaram também perplexos, encheram de admiração, da mesma maneira que houve lá em Atos 2. E lembrar que apenas poderosamente essa interveniência que houve, esse milagre, não é suficiente para a conversão. Por quê? Porque a obra hoje que há, através da vinda do Espírito Santo, é uma obra de interação entre o Espírito Santo, proclamando as maravilhas do nosso Senhor Jesus Cristo, mas interagindo com o homem. Então, há a participação do homem, e assim como houve o discurso de Pedro lá no capítulo 2, também vai haver um discurso de Pedro nesse capítulo 3, que vai ser objeto de uma próxima reunião. Mas esse paralelo é importante ser dito, né? Então, dentro dos versículos de 1 a 10 que nós já lemos, fazer alguns comentários. Um deles é interessante, que é mais a ver com o que está no versículo 1, que lá diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. E ali, o que ali é interessante que ali está, porque diz assim que Pedro e João, eles não jogaram fora a tradição de orar em 3 turnos por dia no templo. O dia judeu começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 da tarde. Para os judeus devotos, havia 3 turnos de oração por dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Nós podemos, inclusive, ver o que se encontra lá em Salmos 55. Salmos 55, e Davi vai dizer, lá nos versículos 16 e 17, e diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, os irmãos se lembram que o próprio Senhor disse que a expansão do evangelho ia começar pelos judeus. Os judeus, Samaria, até os confins da terra. Então, essa questão de Pedro e João irem ao templo, nós temos que entender isso. O propósito do Espírito Santo está aqui, de que é preciso, inicialmente, converter os judeus. E os judeus estão que achar que Pedro e João, porque agora realmente estão convertidos, eles vão ignorar essa velha tradição. Se assim fizerem, como vai ser possível converter os judeus? Então, é importante deixar essa consideração. Os apóstolos mantiveram esse costume. Eles se dedicaram a uma nova fé, mas não a utilizaram como desculpa para violar a tradição. Sabiam que a nova fé e a velha disciplina podiam
e deviam andar juntas. Então, vejam, meus irmãos, isso aí depois vai ser objeto de um comentário mais à frente, esse versículo 1, que ele tem muito a ver com muitas coisas, até que nós aprendemos de uma forma não muito correta. Achamos que as coisas que aconteceu antes era para ser deixada para trás, e não. Pedro e João ainda tinham o costume de ir ao templo, de fazer aquelas orações. Então, isso é muito importante. E também tirar e voltar a enfatizar o que já vimos aqui. Pedro e João eram homens de oração. E aí, quando eu digo só Pedro e João, quando eu falo o nome Pedro e João, não estou querendo dizer que era só Pedro e João. Não só Pedro e João. Aqueles 120 convertidos, aqueles 3.000, eles entraram nessa forma de se trabalhar aquilo que é o plano de Deus. Como nós já vimos lá em Atos 2:42, é necessário que se persevere na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, não é apenas Pedro e João que são homens de oração, são todos aqueles convertidos na igreja primitiva. E aí perguntamos novamente, nós ainda estamos nessa caminhada? Somos homens de oração? Porque o Senhor não muda. A mesma forma com que Pedro e João, que aqui demonstra que são homens de oração, o Senhor quer trazer para os nossos dias e nos questionar: somos homens de oração? Porque as maravilhas dos acontecimentos que vimos aqui, que vimos, estamos vendo e veremos, elas foram produzidas mediante vida de oração. Nada acontece por acaso. E aí, também podemos falar um pouco dessa dupla, Pedro e João. Né? Pedro e João, eles são vistos como frequência ao longo das Escrituras. Eles eram sócios no negócio de pesca. Isso se encontra lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Antes do Senhor ter chamado eles para ser pescador de homens, eles tinham uma atividade de pesca. Né? Pedro e João estavam nessa atividade como sócios. Nós também temos um momento em que João e Pedro estão juntos, quando eles foram levados com Jesus ao Monte da Transfiguração. Está no capítulo de Mateus 17, versículo 1. Pedro e João também prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. Isso se encontra lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 8. Pedro e João estavam com Jesus no Getsêmani. Isso se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 33. Pedro e João correram para o sepulcro na manhã do primeiro domingo da Páscoa. Isso se encontra em João, capítulo 20, versículos 3 e 4. Pedro e João estão naquela situação que os irmãos se lembram, quando Pedro tem aquela ideia de vamos pescar, né? E aí há todo aquele questionamento do Senhor com Pedro, e Pedro chega, que ele está junto com João, e Pedro assim diz para o Senhor: Senhor, e quanto a este? E o Senhor ali o repreende, diz assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E também temos Pedro e João ministrando aos samaritanos que creram em Jesus. Isso vai se dar lá em Atos, capítulo 8, versículo 14. Agora, nessa ocasião em particular, que estamos aqui no capítulo 3 de Atos Apóstolos, de 1 a 10, eles estavam indo para o templo para orar às 3 horas da tarde, conforme está em Atos, capítulo 3, versículo 1. E é interessante que eles continuavam aquela prática que foi ensinada por Jesus de irem de 2 em 2. Os irmãos se lembram lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7, eu vou só trazer para a gente reavivar. Marcos, capítulo 6, versículo 7, diz assim, Marcos 6, 7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Então, isso ficou com eles. Os ensinos de Jesus, eles assimilaram. E aqui está a situação em que se encontram Pedro e João. Então, continuando acerca dessa questão aqui, dessa cura do coxo,
nós podemos também extrair 5 verdades que podem ser destacadas com relação a esses 2 apóstolos. E não, vou voltar a dizer, não apenas aos 2 apóstolos, mas todos aqueles que, a partir da igreja primitiva, a todos aqueles que realmente, diante do Senhor, se arrependeram e se converteram e permitiram o Espírito Santo trabalhar na vida interior deles, isso é algo, essas verdades, essas 5 verdades precisam estar intrínsecas. E aí também precisamos trazer para os nossos dias. Então, essas 5 verdades não ficaram isoladas no tempo, não são coisas próprias de apenas Pedro e João. São de todos aqueles daquela época, da igreja primitiva, são de todos os que caminharam até hoje e também podemos dizer, são de nós hoje. Então, essas verdades que eu vou trazer para os irmãos aqui precisam realmente ser objeto de nossa meditação. Porque se nós não atendemos a isso que Pedro e Paulo, Pedro também pode ser, que Paulo também pode ser incluso, que Pedro e João têm como verdade, que todos aqueles têm, precisa também nos instigar, dizer assim, eu estou dentro dessa verdade, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa característica. Então, vamos lá. A primeira verdade acerca desses 2 apóstolos, acerca desses convertidos, é que eles tinham uma vida comprometida com a oração. Em Atos, capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração era prioridade na vida dos apóstolos. E aí perguntamos, a oração é prioridade em nossas vidas, meus irmãos, hoje? Eles, outrora, também oraram para receber a promessa do Pai. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler, Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E é importante dizer que uma igreja que ora abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus, como é o evento aqui. E algumas coisas interessantes podemos também ainda dizer com relação a alguns santos na história da vida da igreja. Perguntaram acerca da questão da oração uma vez a Charles Spurgeon, qual era o segredo do sucesso do seu ministério? Ele respondeu, eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Vou repetir. Perguntaram, então, qual era o segredo do sucesso do irmão chamado Charles Spurgeon, que é considerado como o príncipe dos pregadores. Ele respondeu, eu trabalho de joelhos, oração. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Outro irmão do passado, John Knox, no século XVI, ele mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era um homem que agonizava em oração. Seu clamor contínuo era, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Então, meus irmãos, podemos também dizer que, ao longo da história, os que triunfaram nas pelejas e viram as manifestações grandiosas de Deus foram aqueles que oraram. Foi assim com os reis Josafá e Ezequias, no Antigo Testamento, no reino de Judá. Foi assim também com Neemias, como também com o próprio Jesus e com seus apóstolos. Uma igreja ora, cresce e se fortalece quando seus líderes são homens de oração. Então, gostaria de enfatizar nessas palavras a questão da oração. Precisamos meditar sobre isso. Ao término dessa reunião, irmãos, precisamos se colocar aos pés do Senhor e ver como está a nossa vida de oração. Qual é o meu papel de oração com relação ao propósito de Deus no seu corpo? Qual é o meu papel diante da congregação onde nos reunimos? O que, como aquela questão das brechas, é importante a minha participação para realmente todo aquele muro de Jerusalém, isso de uma forma subjetiva, ser consolidado. E voltamos à questão novamente do que se encontra lá em Atos 2:42, que já foi lido. Mas eu também queria destacar o que se encontra depois lá em Atos capítulo 6,
versículos de 2 a 4, que vai enfatizar a questão da perseverança da oração. Lá em Atos 6, de 2 a 4, diz o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí perguntamos aos nossos dias: e nós realmente temos nos consagrado à oração e ao ministério da palavra? Porque se os prodígios que foram alcançados, as conversões que ocorreram, isso não é fruto apenas de uma época. Isso é algo que precisa até hoje estar acontecendo. Mas naquela época aconteceu por conta disso aqui. Consagração daqueles homens à oração e ao ministério da palavra. Isso precisa nos provocar. Então, irmãos, continuando acerca daquelas 5 verdades, né, com relação ao procedimento daqueles 2 apóstolos, que também é para nós, a segunda verdade é que aqueles homens, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo. E nós precisamos entender isso. Não adianta que nós, se nossa vida não é um exemplo daquilo que falamos. Precisamos realmente, diante do Senhor, nos constrangermos. Nós somos homens realmente a exemplo do que João e Pedro eram. Nós realmente estamos sendo constrangidos diante do Espírito Santo que habita em nós a sermos transformados como aqueles 2 e aqueles 120 e os 3.000, 5.000, assim por diante foram. Essa pergunta precisa suscitar uma meditação em nós. A palavra de Deus diz que nós somos carta de Cristo. Isso se encontra lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O próprio apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí nós precisamos perguntar, nós estamos seguindo essa direção? Porque não mudou o caminhar. A igreja é a mesma, a transformação continua. Assim como Paulo, Pedro e João, que aqui, como Paulo diz, imitadores de Cristo, até hoje precisamos ter isso como regra em nosso viver. E não é à toa que naquela cura que foi feita ao paralítico, Pedro disse para o paralítico: olhe para nós. Então, essa transparência, essa relação em que as pessoas que ainda não foram levadas até a conversão, até ser alcançado pelo Evangelho, elas precisam olhar claramente para nós. E nós precisamos ter uma vida realmente aberta para essas pessoas. Não podemos realmente ter nada a esconder, a começar pela própria experiência do Espírito Santo dentro de nós. Não pode ter nada escondido. Ele tem que ter primazia sobre o nosso viver. E aí, continuando, a terceira das 5 verdades, característica daqueles 2 que se propaga para todos nós. A terceira é que eles tinham uma vida com evidência de poder. E essa evidência de poder não é uma evidência de poder próprio, como nós vimos, porque Pedro disse, lá no capítulo 3 de Atos, nós estamos estudando versículos 6 a 8. Pedro diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. Essa é a evidência de poder, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda, e tomando pela mão direita o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, temos que meditar sobre isso, sobre essa terceira verdade. Nós realmente somos aqueles que têm evidências de poder, e o poder não é nosso, não é de José Augusto, não é de nome humano algum, mas é de Jesus Cristo. Em nome precisa suscitar até hoje. Curas,
milagres, conversões, transformações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo, não por qualquer capacidade nossa, mas sim pelo poder que emana dessa pessoa, desse homem maravilhoso, Jesus Cristo Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aproveitando, né, a questão do mendigo, lembrando como nós vimos quando lemos o descrito ali no capítulo 3, de 1 a 10, que o mendigo ali queria uma esmola. Ele queria algo que atendesse sua necessidade corpórea, exterior, né, sua necessidade de vida enquanto ser humano, mas ele pediu uma esmola e veja o que ele recebeu, meus irmãos. Ele recebeu novas pernas, ele recebeu algo que jamais ele poderia esperar. Mas por quê? Porque o que ele recebeu não foi proveniente de homem, veio que foi dado a ele, veio pela evidência do poder que emana de Jesus Cristo. O Nazareno crucificado, que não está morto, mas vivo. Isso é prova realmente de que Jesus está vivo. Jesus é o Filho de Deus vivo e ele opera milagres. Continuando, podemos dizer também ainda acerca dessa terceira verdade. Pedro não tinha prata nem ouro, mas tinha poder. Hoje, a igreja tem prata e ouro, mas não tem poder. Veja, não mudou nada daquela época para hoje. Agora houve uma transformação. Vemos hoje as igrejas, né, os locais onde as pessoas se reúnem, cheios de prata e ouro, mas não tem poder. Interessante isso, né? O poder não estava em Pedro, mas no nome de Jesus, ou seja, em sua suprema autoridade, que foi invocada e foi através dela que aquele milagre aconteceu. Pedro, ele conhecia perfeitamente o poder daquele nome e não hesitou em invocá-lo. O nome presenteia o portador com sua magnitude e seu poder, sua força e sua importância. O poder era de Cristo. E ali, naquele episódio, o poder foi manifestado por Cristo, mas teve o auxílio de uma mão, a mão de Pedro. Não veja a interação que há hoje entre a obra de Deus e nós, e precisamos ter consciência disso. O milagre da cura desse coxo, ele é o cumprimento da profecia messiânica, e nós podemos ver isso, que se encontra lá em Isaías. Então, vamos lá ao livro de Isaías, o capítulo 35, Isaías 35. Então, essa cura desse coxo é algo já predito, né? Essa maravilha que iria acontecer está aqui, prevista por Isaías, em Isaías 35, 6. Então, Isaías 35, 6 diz assim: os coxos saltarão como servo. Nós vimos lá que o coxo curado saltou, né? Então, está aqui, nada por acaso. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mundos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, essa cura já estava, esse acontecimento que nós vimos aqui, já estava previsto, né? E também é interessante também falar do que se encontra no versículo anterior, no 35:5, que diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os irmãos se lembram quando nós estudamos o Evangelho de João, lá no capítulo 9 de João, tem aquela cura do cego de nascença, né? Os prodígios que nosso Senhor fez e que ele disse que faríamos muito mais do que ele, e faríamos muito mais não por nós, mas porque, como vimos lá, que Lucas, quando escreve lá no início de Atos, ele diz acerca das coisas que Jesus já tinha feito. E agora das coisas, em Atos dos Apóstolos, das coisas que Jesus continua a fazer. Então, Jesus, enquanto na sua vida terrena, curou aquele cego de nascença. E agora, por intermédio de Pedro, que usou o nome de Jesus, ele cura esse coxo de nascença. E assim prossegue aquilo que foi objeto do que Isaías deixou como profecia. Os cegos vão ver, os coxos vão andar e saltar como servos. E aí, meus irmãos, a questão do poder, né, de que Pedro disse que não tinha prata nem ouro, uma coisa interessante, que é uma particularidade na história de um santo do passado, que foi Tomás de Aquino.
Uma vez, Tomás de Aquino, ele se encontrou com o Papa Inocêncio IV. E nesse encontro, Aquino surpreendeu o Papa nessa visita, e no momento em que Aquino chegou ao Papa, o Papa estava contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. E ao vê-lo, então, quando o Papa viu Aquino, o Papa disse a ele: irmão, como você pode perceber, não posso dizer mais, como Pedro disse ao paralítico, não tem ouro nem prata. Tomás de Aquino, então, lhe respondeu. Presta atenção, meus irmãos. Tomás de Aquino respondeu ao Papa: isso é verdade, mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: levanta e anda. Então, meus irmãos, qual é o poder que tem que se expressar? O poder não é o poder humano, não é a nossa questão de capacidade caída humana. O poder que tem que se manifestar é o poder de Jesus Cristo, o Nazareno. Esse sim é poder. Jesus prometeu à igreja poder, e nós vimos isso, se encontra lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Os apóstolos escutaram isso do Senhor, e por isso que eles estavam naqueles dias, depois que o Senhor trabalhou com eles 40 dias, ficaram 10 dias ali em oração, porque Jesus havia prometido à igreja poder. E esse poder viria por intermédio do derramamento do Espírito Santo, como nós vimos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E a igreja orou, pedindo mais desse poder. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. Podemos também dizer com relação a esse poder, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Isso se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O evangelho é a demonstração do Espírito Santo e de poder. Isso se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Então, meus irmãos, o único poder que é capaz de transformar, que é capaz de mudar a nossa sorte, ele não é mediante poder humano ou capacidade humana qualquer, mas sim tudo aquilo que emana dessa pessoa, tudo aquilo que é invocado o nome de Jesus Cristo, como foi essa cura do coxo de nascença. E falando sobre esse poder e essa descida do Espírito Santo, o próprio Jesus não abriu mão desse poder. Ao ser batizado no Rio Jordão, enquanto orava, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, nós encontramos esse episódio lá em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi pelo mesmo Espírito conduzido ao deserto. No poder do Espírito, Jesus regressou a Galiléia. Isso se encontra em Lucas, capítulo 4, versículo 14. Nós estamos falando da questão do poder que emana do Espírito Santo e que é necessário que a igreja continue nessa caminhada, suscitando esse poder que emana do Espírito Santo. Na sinagoga de Nazaré, Jesus tomou o livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, o próprio Jesus Cristo, ele fez uso desse poder e manifestou que ele, sim, estaria sobre ele, que as obras dele seriam alcançadas por essa manifestação do Espírito Santo, preparando seus apóstolos para o que aconteceria depois da sua partida. O apóstolo Pedro, ele testemunhou em Cesareia como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 10, versículo 38. Então, essa verdade, a terceira verdade acerca desse poder que está em nós, que não é de nós, mas é a presença de Jesus Cristo em nós, é uma outra verdade que precisa estar, não só, como vimos
no episódio de João e Pedro, mas também precisa estar em nós. A quarta verdade é que Pedro, João e todos aqueles, eles tinham uma vida cheia de compaixão. Vimos aqui nesse relato como Pedro se preocupa com aquele coxo de nascença. E é importante isso. Nós também temos que nos perguntar, nós temos uma vida de compaixão, temos compaixão das pessoas, compaixão daqueles que ainda não creem no Senhor, compaixão das pessoas que, por qualquer problema físico, emocional, financeiro, estão realmente fora do propósito de Deus, ou não creem ainda nele. Nós precisamos ter uma vida cheia de compaixão, assim como esses dois, e todos aqueles que foram convertidos na igreja primitiva. Pedro e João demonstravam compaixão, e não apenas religiosidade. E é interessante que nesse episódio eles tinham aquele propósito de ir orar, mas eles interromperam esse exercício espiritual da oração para se envolverem com o paralítico à porta do templo. Não agiram como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Os irmãos se lembram daquela parábola que o Senhor contou acerca do bom samaritano, de que ali o Senhor conta que o sacerdote, né, tinha o costume de passar por um local onde estava aquele bom samaritano, aquele que foi vítima, né, dos ladrões. O levita e o sacerdote passaram ao largo, não acudiram àquele homem que foi caçoado pelo ladrão. E aqui nós vemos que mesmo Pedro e João tinham compromisso, né, de ir orar, mas eles não agiram como sacerdote e levita, que passaram ao largo. Pelo contrário, eles deixaram aquela prática de oração e foram atender ao propósito daquela pessoa, daquele coxo. E aí é interessante, podemos dizer que alguns indivíduos, né, fecham os olhos para os necessitados, porque dão mais valor ao ritual do que às pessoas. E isso não é diferente nos nossos dias. O Senhor contou aquela parábola do bom samaritano, realçando isso com relação à atitude tanto do sacerdote como levita, mas isso até hoje nos questiona. Nós temos sido pessoas que valorizam o ritual, que valorizam fazer as coisas, ou valorizamos as pessoas? Não mudou nada daquela época para hoje. As pessoas, sim, são objeto do que o Senhor quer. Nós precisamos entender que o Senhor não quer que sejamos zelosos pelas tradições religiosas, sejam quais forem, mas sim, precisamos ser pessoas, a verdadeira direção de olhar para o próximo, olhar para o que as pessoas estão sofrendo, passando e acontecendo. Muito mais importante do que atendermos realmente aqueles rituais, é cuidarmos das pessoas. E aí nós vemos naquele episódio que Pedro e João fitam os olhos no paralítico. Muitos acham melhor naquele tipo de conduta entregar uma mísera esmola e virar o rosto. Quantas vezes a gente não faz isso? E aqui eu queria trazer um próprio exemplo que eu tive um dia que me constrangeu muito. Eu estava no carro, meu filho tinha ido fazer uma compra e eu fiquei no carro, de janela aberta. E aí apareceu uma pessoa assim, com um ad que era realmente alguém que estava esmolando, que ia pedir uma ajuda. Aí ele, antes de falar, eu cheguei e disse para ele assim, olha, eu não tenho nada para lhe dar, não. Aí, meus irmãos, o que aconteceu foi que essa pessoa disse assim, não, mas eu não vim pedir nada a você, não, eu só queria que você me escutasse. Meus irmãos, como aquilo me constrangeu. Muitas das vezes a gente se faz de bonzinho, né? Porque alguém vem a pedir uma esmola e a gente simplesmente dá a ajuda, tipo assim, eu vou dar ajuda até para me livrar. Mas muitas das vezes, não estou dizendo também que nós não devemos ajudar. O propósito de Atos 3 não é criticar a ajuda monetária que poderia ter sido dada, mas mostrar que, além da ajuda monetária, ajuda em termos de suprimento de vida para aquela pessoa, precisamos da ajuda espiritual. Assim como Tiago mesmo menciona isso. Não adianta só despedir a pessoa, Deus te abençoe. Precisamos, sim, ajudar as pessoas nas suas necessidades. E aí é interessante que, nesse episódio, né, Pedro e João olharam e encararam o mendigo de frente.
trataram ele como gente. Pedro falou diretamente com ele: olha para nós. Colocou-se à disposição para ajudar, para ser referencial e modelo. Pedro compartilhou com o mendigo tudo o que possuía. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus. E aí é importante que Pedro realmente deu aquilo que ele tinha de maior fortuna. Deu o nome de Jesus, e que esse nome, cujo poder foi o poder que curou aquele coxo, muito mais do que o que ele esperava, que era apenas uma ajuda monetária. E é importante também dizer que o poder não pode ser usado para benefício próprio, mas para abençoar as pessoas. Poder é autopromoção. E aí nós precisamos nos questionar: estamos realmente usando o poder em nome de Jesus Cristo para abençoar as pessoas? Ou estamos usando o nome, a palavra, o poder de Jesus Cristo para nos autopromovermos? Irmãos, essa palavra de hoje tem muito a nos levar à meditação acerca desses acontecimentos, dessa realidade em relação aos nossos dias. Que nós possamos realmente, diante do Senhor, nos prostrarmos, perguntarmos ao Senhor: estamos realmente usando o nome dele, o poder dele, para atender a necessidade das pessoas ou para tirar vantagens em relação ao nosso nome? E aí, prosseguindo, podemos ainda dizer que a quinta verdade acerca dessa conduta de Pedro e João é que eles viram um milagre irrefutável. Isso se encontra lá em Atos 3, de 7 a 10. O texto ali diz que viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e a reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que aconteceu. Aquela milagrosa cura do coxo foi um fato público, verificável e irrefutável. Ninguém poderia ir contra aquilo que aconteceu, ou não atestar o milagre que aconteceu. Até nós destacamos ali que em Atos diz que o cego, deixa eu só voltar ali, o coxo, em Atos 3, ele tem um destaque. E é interessante que, como Lucas é o autor de Atos, como médico, ele faz ele destaca muito bem esse acontecimento. Deixa eu só voltar ali em Atos 3, os irmãos me perdoem. Em Atos 3, 7 diz assim: e tomando pela mão direita, e nós vamos depois fazer essa questão essa participação de Pedro, né, a questão dele tomar pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse imediatamente não foi um processo, né, digamos assim, que foi acontecendo e ele passou a andar, mas algo imediato, algo que só um milagre é capaz de fazer. Então, isso é importante também, demonstrar que esse milagre é algo que não tem como dizer que não foi um milagre. Isso é importante. Nós precisamos hoje ser aqueles homens que, diante dos acontecimentos, nós precisamos firmar que muitas das coisas que acontecem são milagres, não são coisas do acaso, coisas da própria vida humana, são milagres, o poder do nome de Jesus Cristo. E isso até hoje, assim como Pedro ali dá o testemunho que foi em nome de Jesus que aquilo aconteceu, hoje, diante de muitas coisas que acontecem, nós precisamos ser esses mesmos homens que dão testemunho de que é o poder do nome de Jesus que faz com que essas coisas aconteçam. E aí ainda podemos falar dessa questão da cura, três aspectos, três verdades que estão no contexto dessa cura que aconteceu, desse coxo de nascença. A primeira delas é de que a cura, como nós vimos, foi em nome de Jesus. Pedro disse, como nós vamos ver na sequência do estudo, a partir do outro sábado, após não esse que vem, mas o outro, Pedro disse às autoridades do povo e aos anciões que questionavam a fonte do poder que trouxera saúde ao paralítico. Ele disse: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno é que este
homem está curado perante vós. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 10, capítulo 4, desculpa, versículo 10. Então, o poder da cura está no nome de Jesus e não em Pedro. Pedro não aceita a glória para si, mas ele acredita inteiramente ao nome de Jesus. O texto é bem claro. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então vejam, Pedro, ele enfatiza a questão de que essa cura foi em nome de Jesus. E isso precisa nos provocar que todos esses acontecimentos miraculosos, nós precisamos firmar, como aqui Pedro firmou, que tal acontecimento se dá pelo nome de Jesus Cristo, nada por nós. Nós apenas somos instrumentos. Quando, como um acontecimento como esse, somos usados a um milagre acontecer. Precisamos fazer com que as pessoas sejam levadas a Jesus Cristo. Ele sim é que opera esse poder. A outra coisa acerca desse episódio é que a cura foi realizada mediante a fé. Pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, como diz lá no texto. Pela fé em um nome de Jesus, Pedro disse isso, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. A fé não é a causa do milagre, mas o seu instrumento. Claramente foi a fé dos apóstolos o instrumento da cura do paralítico, pois ele estava totalmente passivo nesse processo. Então, a fé aqui, nesse caso particular, não foi do paralítico, mas a fé que Pedro, quando ele proclama que seja curado em nome de Jesus Cristo, acontece aquela cura. E uma outra verdade sobre esse processo, sobre essa cura, é que essa cura foi instrumentalizada por Pedro. E aí nós trabalhamos a questão de que o Senhor age por meio de nós. O Espírito Santo quer essa interação entre nós e ele. Pedro foi um instrumento usado por Deus para, em nome de Jesus, levantar o paralítico. Pedro tomou pela mão, como nós vimos, levantou e aprumou, conduzindo ao templo, à casa de Deus. Mas ele tomou ele pela mão, mas confiando no poder de Jesus Cristo. Ele tinha por fé a capacidade de saber que Jesus Cristo curaria aquele coxo. E aí, assim como a irmã disse na sua oração, esse episódio dessa cura desse coxo foi o primeiro milagre apostólico depois do Pentecostes. Esse episódio desse milagre abriu as portas para o testemunho do Evangelho. Após a segunda pregação, e aí nós vamos ver por quê. Na sequência, todo esse milagre que aqui ocorreu vai predispor, como nós já vimos, assim como aconteceu em Atos 2, vai predispor com que Pedro possa fazer o discurso e converter a muitos e levá-los ao arrependimento. Então, como já vimos, esse episódio do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tem muito a ver com o episódio do capítulo 2. E aí nós vamos ver a colheita que vai se dar aqui, né? O acréscimo em mais 2.000. E aí, mas também é importante dizer, assim como aconteceu em Atos 2, aquele episódio do milagre da descida do Espírito Santo, ele, porém, não é esse episódio milagroso, não é o Evangelho, mas abre as portas para a pregação do Evangelho. O milagre não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas ajuntou o povo, dando oportunidade a Pedro de pregar a palavra, assim como houve lá no capítulo 2. O povo estava atônito porque a milagrosa cura do coxo era um fato público, verificável e incontroverso. Porém, agora há necessidade de que um homem cheio do Espírito Santo possa, humanamente, né, falar das coisas acerca de nosso Senhor Jesus Cristo e levá-los ao arrependimento, que é o que vai acontecer, nós vamos ver no decorrer do prosseguimento do capítulo 3 de Atos. E aí, meus irmãos, eu queria também fazer uma relação e essa cura
desse coxo, né? Esse paralítico de nascença, que também Paulo ele tem um episódio muito semelhante. E aí até os irmãos depois podem ver, isso se encontra lá em Atos, capítulo 14, os versículos 9 a 10. Eu vou só ler, porque eu acho importante. Atos 14, 9 e 10. Diz assim, é um episódio semelhante agora com Paulo, com relação a um coxo de nascença. Lá diz assim, Atos 14, 9 e 10. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Né? E agora eu queria, só para finalizar, pontuar alguns versículos em especial, desses 10 versículos que nós estudamos hoje. O primeiro deles seria o versículo 1. Eu já estou terminando, acredito que mais uns 5 ou 10 minutos eu esteja encerrando. O versículo 1, ele traz uma outra coisa interessante, que ali diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E aí, meus irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante que o Senhor me trouxe. A questão de que, muitas das vezes, a gente, depois que a gente conhece bem as verdades, a gente é concitado a abandonar muitas das coisas que a tradição anteriormente nos fazia a praticar. E vejam que é interessante, às vezes, criticar muitas coisas que as pessoas fazem. Então, é interessante, por exemplo, que por uma tradição, né, que se ia ao templo a orar, poderíamos achar que Pedro e João, por serem agora, mediante a libertação que o Senhor deu, levados a não mais praticarem essa questão da tradição. E até eles mesmos criticarem isso. E não é isso que acontece. Pedro e João continuam fazendo aquelas velhas práticas. E é muito interessante, podemos trazer para os nossos dias, que muitas das vezes a gente, por ter revelações acerca da verdade, começamos a criticar irmãos por práticas disso ou daquilo. E é muito interessante isso pelo seguinte, porque vemos, por exemplo, na questão de Apocalipse, capítulo 2 e 3, na questão de que ali fala das 7 igrejas, nós vemos ali igrejas, no caso 5, com algo que o Senhor tem contra ela. Então, vemos ali, desde Éfeso, né, até Laodiceia, tirando Esmirna e Filadélfia, aquelas 5, o Senhor tem algo a falar contra o procedimento. E muitas das vezes a gente é levado a fazer com que os irmãos deixem esses locais. Digamos que um local ou outro tenha mais uma impressão de que seja tipo Laodiceia, seja tipo Tiatira e assim por diante. E nós aprendemos uma questão que todos temos que ser como Filadélfia. E aqui, irmãos, nós não vemos isso. Nós precisamos tirar esse entendimento da ida de João e Pedro àquela tradição de orar, que mostra, como está em Apocalipse 2 e 3, que em todas as igrejas, em todas aquelas formas, até algo que o Senhor repreende, dali sairão vencedores. Então, é importante a gente entender isso, que o Espírito Santo está nos guiando. Se essa prática de Pedro e João de ir ao templo fosse algo que não era adequado, podem ter certeza, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo os incomodaria e não faria eles com que eles fossem ao templo orar. Nós nos lembramos no episódio lá de Paulo, né, quando lá, no episódio de Paulo em Atos 16, de 6 a 10, que Paulo desejava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, nós precisamos entender, ao invés de ficar criticando as pessoas porque estão em denominações, estão em reuniões, isso aqui é como Tiatira, isso, aquilo, que se nós crermos, o Espírito Santo é quem pode dar a essas pessoas revelação. E que o Espírito Santo, às vezes, pela condição, mantém aquelas pessoas naquele local, porque ele tem uma obra a ser realizada. Então, nós precisamos entender isso. Temos que dar graças ao Senhor, que nos libertou dessa situação. Mas, muitas vezes, o Senhor vai permitir que determinados irmãos estejam em locais com essas dificuldades, mas o Senhor está trabalhando em cada um, e ali
sairão vencedores também. Muito importante isso. Eu queria também pontuar o versículo 4, naquela questão de que João, né, que Pedro diz, olha para nós. E aí nós precisamos, né, meditar sobre isso. Nós temos uma caminhada diante do Senhor de transparência tal, de que nós podemos realmente olhar para as pessoas. E o que é olhar para as pessoas? É ter a sensibilidade espiritual de pregarmos realmente o evangelho da forma com que aquela pessoa está adequada para receber. Muitas das vezes nós fazemos discurso, falamos, às vezes, palavras muito complexas que as pessoas não entendem. Então, essa questão do que está aqui no versículo 4, olha para nós, tem que nos trazer uma reflexão. Estamos realmente pregando para as pessoas um evangelho que elas entendem, compreendem e que pode realmente ser algo que impacta as suas vidas? Ou é apenas um discurso em que nós proclamamos e nem olhamos para a realidade de cada pessoa? E precisamos ter essa mesma realidade com que Pedro aqui diz, olha para nós, essa transparência necessária a que o evangelho possa alcançar aquela pessoa. Uma outra coisa que está no versículo 6, que lá diz assim, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Nós precisamos fazer uma relação disso, né? Porque essa cura foi em nome de Jesus. E lá em Mateus 7, Mateus capítulo 7, o versículo 22 e 23, tem algo que precisa também nos levar à meditação. Que em Mateus 7, 22 e 23 diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então esse ponto nos traz uma reflexão. O que estamos fazendo, como aqui esses que estão diante do Senhor dizem, em teu nome fizemos muito milagre, e o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Isso precisa nos provocar. Estamos fazendo as coisas em nome de Jesus, ou em nome de quem estamos fazendo, ou o que estamos tirando de vantagem com o fato de usarmos o nome de Jesus. Que isso possa nos provocar uma reflexão, meus irmãos. Ainda continuando, com relação ao versículo 7, que ali diz assim, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui é aquilo que nós já trabalhamos. Aqui fala na questão de que Pedro tomou a mão do coxo. E aí isso traz alguma coisa da própria vida de Pedro, quando ele foi chamado pelo Senhor. Os irmãos se lembram que quando tem um episódio lá em Mateus capítulo 8, dos versículos 14 a 15, que a sogra de Pedro estava enferma, e ali o próprio Senhor, quando diante da situação, ele toma pelas mãos a sogra de Pedro e a cura. Um outro episódio também de tomar pela mão, né? Veja que Pedro agora está lembrando tudo aquilo que o Senhor fazia. Quando o Senhor cura a filha de Jairo, lá diz também que ele toma essa menina pela mão. Então, Pedro lembra-se e faz a mesma coisa com esse coxo. Ele toma esse coxo pelas mãos. E aí, para terminar, nós vamos, por último, agora pontuar o que está no versículo 10, que lá diz, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Com relação a esse acontecimento, eu trago ele para nos lembrarmos que, como já foi dito, o milagre em si, assim como esse milagre que aconteceu, como aquele milagre da descida do Espírito Santo, em que aqueles 120 falaram em várias línguas, ele por si só não é o suficiente para transformar as pessoas, mas ele prepara um caminho para que agora, como nós vamos ver na continuidade, Pedro possa tomar o discurso e levar as pessoas ao arrependimento. Então, meus irmãos, com essas palavras, eu aqui encerro
que os irmãos possam meditar acerca de tudo aquilo que foi aqui dito, e que possamos realmente, da mesma forma com que Pedro e João se comportaram nesse episódio, que é o início da vida da igreja, hoje, como nós sabemos, damos continuidade a essa caminhada, nós precisamos continuar dessa mesma maneira com que esses discípulos se comportaram diante desse episódio. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.